Jeremias, capítulo de número 17. Já abra aí comigo, Jeremias, capítulo de número 17. Jeremias 17, e vamos ler o verso exatamente de número 5. Jeremias, capítulo 17 e verso de número 5. Quem achou, diga amém. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu e aparta o seu coração do... Vamos ler novamente. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Verso 6: porque será como tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada, inabitável. Bendito o varão que confia em quem, irmãos? E cuja esperança é o... Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Mas eu quero ler o verso 7 novamente. Bendito o varão que confia quem? E cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Senhor Deus e Pai, aplica essa palavra nos nossos corações, para que nós possamos, ó Pai, melhor servir ao Senhor. Para que nós possamos, ó Pai, a cada dia entender mais e mais profundamente, Pai, os caminhos e propósitos que o Senhor tem em nós, e que a nossa esperança esteja confiada no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amados, eu quero ler bastante hoje, quero gastar um tempo em leituras, mas antes de nós fazermos menção do novo texto, queridos, eu quero que você vira para a pessoa do seu lado e fala assim para essa pessoa maravilhosa que está aí do seu lado. Pergunta assim: em quem você tem confiado? Ou melhor, em quem está a sua confiança? Amados, nós muitas vezes nos enganamos muito facilmente no que diz confiar. Nós muitas vezes, quando começamos a ter aptidão em determinadas situações, nós muitas vezes começamos a confiar em nós mesmos. Você pode analisar dentro de uma empresa. Às vezes aquela empresa chega uma pessoa que ela está ali como ajudante, né? Como ela chega ali como um aprendiz, e ela pergunta e ela conversa com todo mundo, mas depois que essa pessoa ela começa a ter um maior entendimento, ela agora começa a rejeitar um pouco o conselho de outras pessoas. Às vezes porque agora ela entende um pouco mais determinada área, agora ela não mais pergunta ou mais ouve como outrora ela ouvia. Por quê? Porque agora ela confia no que ela sabe. E muitas vezes, amados, nós quando começamos a ter o conhecimento de certas áreas das nossas vidas, nós começamos a tomar escolhas muito pessoais. Nós começamos muitas vezes a colocar a confiança mais em uma capacidade, uma confiança maior em situações ou em pessoas, do que propriamente a confiança no Senhor. A Bíblia começa a dizer que maldito o homem que confia no... Amados, quantas vezes você já usou esse texto para falar assim: eu não posso confiar em você? Eu não posso confiar em você não, porque a Bíblia diz que maldito o homem que confia no... Não, irmãos, que Jesus está dizendo, que o Espírito Santo está dizendo, que o Pai está dizendo para mim e para você, é maldito aquele que confia em si próprio. Eu sou homem, e quando ele está falando aqui não é na questão, no gênero masculino, mas está falando como homem, ser humano. Ele está dizendo: maldito é o homem que confia na sua própria inteligência, que confia no seu próprio entendimento, que confia na sua própria força. Quando a Bíblia fala para confiança no outro, ele diz que nós temos que ser prudentes e simples. A Bíblia diz que nós temos que ser precavidos e muito prudentes no que tange a confiança nas demais coisas. Mas quando Deus está dizendo sobre isso, Ele está dizendo: maldito é eu e você se confiarmos nas nossas próprias forças.
Confiarmos no nosso próprio entendimento para acharmos que a nossa suficiência vai realmente trazer alguma coisa sobre nós. Amados, e é muito interessante que é muito natural a autoconfiança. É muito natural. Você vou dar um exemplo aqui, quem tirou carteira de motorista. Quem tirou carteira de motorista, as primeiras vezes que pegam ali num carro, fica meio, será que eu vou conseguir? Tem gente que tem medo até hoje, mas a pessoa começa a ter o quê? Começa a ter uma certa dificuldade e ela começa agora a não pegar, mas depois que ela dirige muito, ela dirige estradas, ela dirige nas BRs, ela começa a ter maior confiança. E nós vamos falar um pouquinho, amados, sobre confiar no Senhor. Amados, e confiar no Senhor é uma coisa extremamente simples e complicada. É simples porque é óbvio. Confiar no Senhor é a melhor escolha ou não é, irmãos? É ou não é? É a melhor escolha. Ele tem a melhor sabedoria, ele detém toda a força, ele detém todos os recursos. Só que não é simples. Por que não é simples? Porque entra essa pecinha aqui, o homem. Eu quero ler alguns textos com os irmãos, para nós não delongarmos. Segundo livro das Crônicas, capítulo 14. Segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo de número 14. E verso de número 1. Eu quero pular, eu vou adiantar, irmãos. Segundo Crônicas 16. O 14 e o 15 nós não vamos ler, eu quero só citar sobre eles. Mas nós chegamos, eu quero só citar alguns pontos específicos. Você pode ficar marcado aí no 16. Eu quero ler alguns pontos específicos um pouquinho antes. No 14, no verso 11, diz assim, de segundo os Crônicas: E Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti. Olha para você ver. Ele diz lá, clamou, Deus diz: nada para ti é ajudar. Quero poderoso e quero que é de nenhuma força. Olha o que o Asa está dizendo, que para Deus não é nada. Para Deus é coisa alguma a ajudar, seja alguém que tem muitos recursos ou aquele que não tem nenhum recurso. Para o Senhor é como nada. O Senhor consegue ajudar, auxiliar e resgatar quem e qual Ele quiser. No capítulo 15 ainda agora, eu quero ler o verso de número 2. E diz assim, o 2. Vamos ler o 1 e o 2. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed, e saiu ao encontro de Asa e disse-lhe: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com... Se o buscardes, porém se o deixardes, ele vos... Olha o conselho que Deus está dizendo para o Asa. Amados, o Asa, ele começa ali agora, nós sabemos agora que Israel está dividido, reino do norte e reino do sul, e Asa está aqui embaixo em Judá, e a Bíblia começa a dizer que ele começa a retirar tudo dos altos, todas as abominações, todas as idolatrias, ele começa a tirar e começa a confiar em Deus. O Asa, ele começa a buscar realmente algo diante de Deus. Se você analisar no capítulo 14 e no verso 8, ele estava numa guerra, e esta guerra, olha o tanto de pessoas que o Asa tinha. Capítulo 14 e verso de número 8. Tinha, pois, Asa um exército de quantos homens, irmãos? 300.000 que traziam pavês e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam arcos. Então ele tinha 300.000 de Judá e 280.000 de quanto? De onde, irmãos? De Benjamim. O exército dele estava com quantas pessoas? 580. Agora vamos ver o verso seguinte. E Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de quantas pessoas? 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, nada para te ajudar. Olha para você ver, o Asa está confiando aqui em quem, irmãos? No Senhor. Verso 12. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram. Olha para você ver, o Asa começa a ter uma guerra,
E nessa guerra, onde eles tinham quase um pouquinho mais da metade, e ele estava com um exército muito mais poderoso, diz a palavra que ele confiou no Senhor. Diz a palavra que ele fez menção em nome do Senhor. Diz a palavra que ele não confiou em outra a não ser o Senhor. E Deus traz agora vitória para esse homem. Agora no capítulo 15, Deus vem e começa a dar conselhos para o Asa. E começa a dizer: Asa, eu estou com você. Eu vou fazer na sua vida, enquanto você estiver comigo. Há um princípio na palavra, irmãos, que você vai ver em toda a Bíblia. Há um princípio de reciprocidade. O que é reciprocidade? Eu vou falar assim: João, eu amo muito você. E ele fala assim para mim: é recíproco. Ou vice-versa. Ele está dizendo: da mesma forma que você me ama, eu te amo. É recíproco isso. Quer dizer que é na mesma medida. Agora a Bíblia começa a dizer, nesse princípio de reciprocidade, Deus chegando para Asa e falando assim: Asa, se você está comigo, eu estou com você. Mas se você me deixar, o que vai acontecer comigo? Eu vou fazer o que com você? Eu vou te deixar. É aí que entra que as pessoas dizem: não, pastor, mesmo no mundo Deus está comigo. Deus é misericordioso, amém? A presença dele enche os céus e enche a terra. Não há lugar que ele não está. Mas ele está dizendo, quando você vai para o Tiago, no capítulo 4, ele diz: chegai-vos a mim, e eu chegarei a vós. Limpai a mão, pecadores, e vós de duplo amo, purificai o coração. É um princípio de reciprocidade. Há um princípio que eu vou a Deus e Deus retribui isso a mim. Eu vou diante de Deus e Deus se achega a mim. Porque muitas vezes nós somos o folgado da história, irmãos. Que queremos que Deus venha, mas nós não vamos. Queremos que Deus faça. É igual aquela situação, às vezes acontece com o menino. Eu peço algo ali para o Ademir. Aí o Ademir vai lá e fala assim: ué, pastor, a mesma distância daqui para aí é daí para cá, então você pode trazer. E às vezes é assim que a gente faz com o Senhor. Às vezes nós esperamos algo de Deus, mas nós não queremos oferecer algo para Deus. Nós queremos que Deus venha e haja na nossa vida, mas nós não confiamos em Deus para que Ele faça na nossa vida. Então depois que Asa começa a guerrear, irmãos, o Asa, ele começa a retirar todas as idolatrias lá de Judá. Ele destrói também, depôs até a mãe dele, a rainha, ele depõe. Por quê? Porque ela era idólatra. O problema, amados, é que às vezes nós começamos a confiar na nossa própria capacidade e colocamos a ação de Deus de lado na nossa vida. É onde mora o perigo. É onde mora o problema. Às vezes eu acho que eu prego bem demais e agora eu não preciso mais do Espírito Santo. Às vezes eu acho que eu toco bem demais e agora eu não preciso do Espírito Santo. Eu canto bem demais, eu não acho que eu não preciso. Mas assim, pastor, na minha mente não é desse jeito. Mas a minha atitude demonstra a minha confiança. Se eu espero que Deus haja na hora da mensagem, eu vou buscar a Deus. Se eu quero que Deus haja na hora do louvor, tenho que buscar a Deus. Se eu quero que Deus haja na minha casa, tenho que buscar a Deus. Se eu quero que Deus haja nos meus planos, nos meus sonhos, nos meus negócios, tenho que colocar diante de Deus. E se colocando diante de Deus, eu estou dizendo: Senhor, eu confio na sua sabedoria, na sua suficiência, e sei que o Senhor é suficiente para fazer algo na minha vida. Eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Olha para você ver, 580 mil soldados, estava ali pronto a guerrear, pronto a estar em batalha contra 1 milhão. E desses 1 milhão, irmãos, eles tinham uma grande diferença de guerra, que eram os carros de ferro. Os carros faziam um estrago no meio das guerras. Mas agora ele vai lá e clama a quem, irmãos? A Deus. E vem o Senhor e dá vitória. Só que o problema, amados, é que muitas vezes, no início nós fazemos boas escolhas, mas quando o nosso coração se eleva, é o que diz lá Provérbios 4:23, que de tudo que você deve guardar, guarde o seu, porque deles procedem as saídas da vida. Mas eu tenho que cuidar dessa pecinha, que essa pecinha, ela é uma pecinha que ela pode estragar todo o meu viver. É uma pecinha que pode me contaminar. É uma pecinha que pode mudar a minha visão, a minha situação, a minha colocação. Essa pecinha que está dentro de nós é o leve, é algo que eu e você podemos realmente ser enganados por ele. Por quê? É porque é de acordo com aquilo que subiu a ele. A Bíblia começa a dizer, e Jesus começa a dizer que é do coração que vem os adultérios, os maus pensamentos, os homicídios. É do coração do homem. É por isso que quando Deus fala, o que Deus quer de ti, Israel? Que o ame com todo o seu, com toda a sua alma e com toda a sua força. Deus está dizendo, me dê todo o seu coração. Mas quando você pensa em coração e alma, você pensa que é a mesma coisa.
Mas quando está falando de coração, irmãos, está falando daquilo que pode ser ofertado, aquilo que é discernido, aquilo que é realizado. Quando está falando da alma, está falando das emoções, dos sentimentos e dos pensamentos. Então o que Deus está dizendo, olha, eu quero que você me ama com toda a sua ação, com tudo aquilo que pode ser discernido, aquilo que eu vou ver. Eu quero que você me ame com seus pensamentos, com seus sentimentos. Eu quero que você me ame no mais profundo, e eu quero que você dê o seu melhor para mim. É isso que Deus está dizendo para mim e para você. Porque quando Deus retribuiu a mim e a você, querido, Ele deu tudo isso para nós. Mas o problema, amados, é que o Asa começou extremamente bem, confiando no Senhor, tendo vitória do Senhor. Ele começa agora a ter realizações que outros reis não tiveram, que antecederam eles, e que eu tenho certeza que tiveram reis, como nós lemos, tiveram também vitórias maiores, mas naquele momento, no reinado do Asa, ele estava tendo êxito. Em outras palavras, os sonhos e os planos estavam acontecendo na vida dele. Em outras palavras, as realizações, ele estava realizado. Às vezes você fala assim, eu quero me realizar no meu trabalho. Então você vai ter uma realização. Eu quero me realizar na minha casa, eu quero me realizar nos meus planos, nos meus sonhos. O Asa estava realizado por causa da confiança em Deus. Deus estava concluindo, Deus estava fazendo. Mas vem o Senhor e dá esse conselho. Amados, a Bíblia fala que o Senhor, lá em Jó, ele começa a dizer que Deus nos mostra as coisas, às vezes até em sonho. Mas agora vem o Asa do Senhor, vem de novo, ó. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com... Se o buscares, o achareis. Se porém o deixares vos... Quem está falando isso, irmãos? O Azarias. Quem está falando isso? O Azarias. Mas agora o mesmo Espírito vem sobre o Jeremias, e o Jeremias escrevendo agora, para mim e para você ficar bem claro isso, no capítulo 29, ele diz a mesma coisa. Buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o vosso coração. Verso 13, aí diz, e serei achado de vós, Jesus. O Azarias está dizendo para o Asa, se você buscar, você encontra. Agora o Jeremias está dizendo também para Israel, se você buscar, você encontra. Pastor, então, porque parece que as coisas estão muito longe, muito distantes. A pergunta que vem é, será que nós estamos o buscando? Será que nós estamos confiando no Senhor cegamente? Confiar cegamente, irmãos, é indiferente da situação, indiferente do tempo, indiferente da forma, indiferente de coisa alguma. Nós vamos confiar nele. Pode dar tudo errado, eu confio que vai dar certo. Pode dar tudo indo para o lado diferente, eu confio que vai para o lado certo. Pode tudo parecer que não, eu tenho certeza que vai dar sim. Por quê? Porque eu estou buscando ao Senhor. E quando você confia no Senhor, a Bíblia começa a dizer, se nós confiarmos no Senhor, nós vamos ter êxito. Mais uma vez eu digo, nós temos que tomar cuidado com as nossas posições. Eu me lembro, muitos anos atrás, eu estava conversando com um casal de jovens, muitos anos, irmãos, tem muito tempo. Eles estavam orando muito, estavam orando assim muito para casar, estavam orando assim muito mesmo. E você não via, você não perdia. O rapaz e a moça não desgrudavam da igreja. Toda oração estava lá, todo trabalho estava e tal. Mas aí eles conseguiram casar. Deus abriu as portas, eles casaram. Sumiu. Por quê? Porque eu atingi o meu objetivo. O meu objetivo é aqui, eu quero esse ponto. Na hora que eu chegar a esse ponto, Deus não serve mais. Mas nós muitas vezes usamos Deus dessa forma. Nós usamos Deus desse jeito. Senhor, eu preciso do Senhor agora. Depois que eu atingir isso, eu não preciso mais. Eu preciso do seu recurso agora. Depois que eu atingir esse recurso, eu não preciso mais. E nós muitas vezes começamos a usufruir desta confiança temporalmente. Nós começamos a usufruir disso de Deus nas nossas vidas em momentos específicos para obras específicas. E quando eu atinjo aquele ponto específico, eu já descarto o Senhor, porque agora eu sou suficiente para resolver e continuar vivendo essa situação. E não foi diferente com Asa, querido. Capítulo 16, eu quero ler agora, do verso 1 ao verso 15. O capítulo 16 do Asa mostra algo ruim que acontece na vida do Asa. E diz assim no verso 1: no ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para ninguém deixar sair, nem entrar a Asa, rei de Judá. Vou ler de novo. No 36º do reinado de Asa,
Baasa, rei de Israel. Lembra que eu falei, irmão, Israel estava dividido, norte e sul. Tínhamos Baasa no norte, aqui embaixo Asa no sul. Subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: aliança há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro, pois, e aniquila a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvido ao rei Asa, e enviou os capitães dos exércitos que tinha contra a cidade de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Bel-Maim, e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira que em Baasa edificaram, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas... Olha para você ver, vou ler de novo. No mesmo tempo veio Anani, o vidente. Quando fala de vidente no Antigo Testamento é profeta. Asa, rei de Judá, disse-lhe: por que confiastes no rei da Síria e não confiastes no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas... Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com... Nisso, pois, procedestes loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na sua casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu algum dos povos. E eis que os autos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos nos livros da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés, no ano 39 do seu reinado, grande por extremo era sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes aos... E a Asa dormiu com seus pais, e morreu no ano 41 do seu reinado. E sepultaram no seu sepulcro que tinha cavado para si, na cidade de Davi, havendo deitado na cama, que se enchera de cheiros e especiarias, preparadas segundo a arte dos perfumistas, e fizeram queima muito grande. Vamos olhar agora no capítulo 16, Deus está repreendendo Asa. Irmãos, o Asa teve a experiência de confiar em Deus, sim ou não? Teve. Deus livrou ele, sim ou não? Deus livrou. Só que agora acontece uma outra situação. O reino do norte vem e quer destruir ali o Asa. Ben-Hadad vem querendo pôr em guerra, querendo tomar o sitiado. O Asa, ao invés de confiar e voltar-se ao Senhor, ele faz uma aliança com o rei da Síria. Ele faz uma aliança com esse rei, para que esse rei vá pelejar essa guerra por ele. E nesse momento vem a palavra do Senhor dizendo: olha, e ele diz isso, não é isso? Ele começa a dizer: você não confiou em Deus? Você não confiou, porque confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Olha o que Deus está dizendo: se você tivesse confiado em Deus, Deus teria te livrado desse inimigo também. Se você tivesse confiado em Deus, nesse momento você teria mais uma vitória. Mas você, ao invés de lutar mais um pouquinho e confiar em Deus mais uma vez, você fez aliança com quem você não deveria ter feito aliança. Você fez algo e confiou em alguém que não era para você confiar, e agora a oportunidade de uma vitória escapou da sua mão. Você não mais vai vencer isso porque você confiou no homem, não em Deus. Amados, e quantas vezes, irmãos, isso aqui é uma coisa extremamente, vamos contextualizar ela, que é algo que acontece rotineiramente.
Quantas vezes, ao invés de nós dobrarmos o nosso joelho, primeiramente, não estou dizendo que você não vai sair para procurar um recurso, não estou dizendo que você vai pedir um conselho, não estou dizendo isso, mas eu quero dizer que primeiramente, antes de qualquer coisa, você dobrar o seu joelho e falar: Senhor, é disso que eu preciso. Senhor, é dessa forma, é desse jeito, eu não sei como fazer, eu não tenho recursos, eu não tenho força, eu não tenho inteligência, eu não tenho sabedoria, eu nem sei por onde começar, mas eu confio no Senhor. Você está dizendo: Senhor, eu confio inteiramente na sua sabedoria e no seu direcionamento. Amados, e antes disso, o problema é que eu e você gostamos de tomar decisão sem consultar ao Senhor. Nós gostamos de tomar a decisão, e depois que tomamos a decisão nós dizemos: Senhor, agora abençoa. Olha, esse é meu sonho, esse é meu plano, esse é meu projeto. Senhor, é esse, eu já estou fazendo, indiferentemente do que o Senhor acha, mas agora eu quero que o Senhor abençoe. É nesse momento que vem o problema. A Bíblia começa a dizer, e Deus desagrada disso, porque lá no capítulo 15 Deus diz: quando você está comigo, eu estou com você. Mas o coração do Asa começou a se tornar autossuficiente. O coração do Asa começou a dizer que ele poderia fazer as coisas. Ele começou a entender que ele vinha de vitórias e que ele poderia, ele era um grande chefe de estado, vamos colocar assim, e ele fez uma aliança como os pais fizeram. Só que ele esqueceu de fazer a aliança do guarda fiel do seu povo, como nós lemos, e nós vamos ver Salmos. Abra aí comigo, irmãos, pode ficar marcado aí, por favor. Mas quando nós começamos a ver sobre isso, eu quero só ganhar tempo aqui. Quando nós começamos a ver a respeito do Senhor, Salmos de número 127, e diz assim, o verso de número 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Olha o que o Senhor está dizendo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não estiver na minha casa, irmãos, se o Senhor não estiver nos meus negócios, se o Senhor não estiver na minha vida, se eu não estiver confiando primeiramente no Senhor, se Deus não for a base, se Deus não for o meu refúgio, a fonte da minha confiança, em quem você vai confiar? Não, pastor, eu vou confiar no conselho do fulano, porque o fulano sabe de tudo, mas o fulano não sabe de tudo, não, irmãos. O problema é que o Asa, ele preferiu confiar na força do braço, e como nós lemos em Jeremias: maldito o homem que confia no homem, faz da carne o seu braço. Antes, bem-aventurado aqueles que confiam no Senhor e têm o prazer na sua lei, antes nela media de dia e de noite, será como plantas regadas e plantadas que dá estação e fruta a todo tempo. Amados, nós temos que começar a entender que a confiança em Deus não é nesse ambiente. Confiar em Deus nesse ambiente é muito fácil. O difícil é confiar em Deus quando você perde o chão, quando você perde os recursos, quando você perde a forma, quando você perde tudo. O problema, amados, é nós tirarmos Deus da equação achando que nós somos suficientes. Agora o Asa faz essa aliança e ele não consegue. Só que o Asa continuou, e a Bíblia começa a dizer que o Asa agora fica doente, e ele não busca o Senhor. Antes ele confia nos médico. Pastor, quer dizer então que eu não posso confiar no médico? Não quer dizer isso. Quer dizer que antes de qualquer coisa, eu e você temos que apresentar tudo diante de quem? De Deus. Senhor, eu não estou bem. Senhor, é essa doença. Senhor, é essa dificuldade. Senhor, é isso. Senhor, é aquilo. E esperar no Senhor. Os direcionamentos do Senhor, Ele vem. Amados, o problema, e é como mais uma vez eu digo, os pensamentos, ele vem e permeia na nossa mente. Nós temos que tomar muito cuidado com a sanguessuga, né? Nós temos que tomar muito cuidado com os pensamentos que vêm permear na minha mente e na sua mente, quando nós não estamos bem espiritualmente. Nós temos que tomar muito cuidado com as setas que entram na minha mente e na sua mente, querendo nos desviar do propósito em confiar em Deus. Porque parece, irmãos, que confiar em Deus é um ruim negócio. Parece que deixar Deus fazer na minha vida é um péssimo negócio. Parece que se eu tirar das mãos de Deus, Deus me conhece, eu vou conseguir direcionar algo na minha vida que vai dar certo. E não vai. O Asa, ele não tem mais o êxito que ele tinha. O Asa não estava mais vivendo no pleno vigor de estar cheios do Espírito Santo, como assim ele estava. Mas agora as situações começaram a ludibriar. Amados, isso é uma coisa que eu e você temos que tomar muito cuidado. Nos momentos das dificuldades, às vezes nós ficamos cegos. Nos momentos das adversidades, do medo, nós começamos a querer ficar desesperados.
E queremos começar a atirar para todo lado e buscar recurso de todos os lados e de todas as formas. E buscar recurso até onde eu não deveria buscar. E só não busco no Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes eu sei a resposta do Senhor. Porque às vezes eu sei que às vezes o meu coração pode estar contrário. Às vezes o meu direcionamento pode estar contrário. Ou às vezes é o medo mesmo. Às vezes é as dificuldades mesmo. Ou às vezes é porque eu me entendi que eu sou autossuficiente. Amados, e eu quero que eu e você entendamos algo. Abra comigo em 1 Timóteo. Quero ler alguns textos. 1 Timóteo, capítulo de número 6. O Paulo, escrevendo ao Timóteo, ele é bem claro nas suas situações. E ele diz no capítulo 1 e no verso 16, ele diz assim... 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, desculpe, estava no capítulo 1. Capítulo 6 de 1 Timóteo e verso de número 17. Mas aos ricos deste mundo, que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas, para dela gozarmos. Que faça o bem... e que são em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Olha o que o Senhor diz, que nós não devemos confiar nas nossas riquezas, nos nossos recursos. Nós não devemos confiar naquilo. Amados, e quantas pessoas que chegam para mim e falam assim: pastor, se eu tivesse dinheiro, minha vida seria diferente. Às vezes a nossa vida seria pior, que dinheiro não resolve o problema. Às vezes o dinheiro maximiza o problema. Se você não consegue lidar, irmãos, com o pouco ou muito, vai maximizar o problema. Ele vai criar um abismo muito maior, mas nós temos que tomar cuidado, irmão, que o maior inimigo meu e seu não é o próximo, somos nós mesmos. O maior inimigo que eu e você temos é a carne, a nossa carne, não é a carne do outro, não é a carne do João que é o problema para mim, é a minha carne, são os meus impulsos. São as minhas vontades que eu tenho que negar. E Jesus fala, é para crucificar, é para negar a si mesmo. Essa é a forma, irmãos, de nós confiarmos totalmente no Senhor. Nós temos que olhar de uma forma muito ampla. Nós temos que olhar de uma forma muito além. Se Deus é poderoso, irmãos, é sair de guarda-chuva com o sol aberto. Se Deus falou que vai chover. Se Deus te falou, e foi Deus, não estou falando de sua voz, de sua cabeça não. Se Deus te falou que vai chover, pode estar um sol de 50 graus, irmãos. Sai de guarda-chuva que vai chover. É assim que funciona a confiança no Senhor. Mas sabe por que nós perdemos a confiança? Porque a confiança em Deus só vem através do Espírito Santo. A confiança em Deus só vem através do poder e da vida do Espírito Santo em mim e em você. É o Espírito Santo que confirma Deus em nós. É o Espírito Santo que confirma. E quão longe você está do Espírito Santo, menos confiante em Deus você vai ser, menos tempo você vai querer ter. Mas quanto mais cheio do Espírito Santo aí você estivermos, mais confiante no Senhor estaremos, muito mais confiante. E é isso que nós volta um pouquinho aí, vai um pouquinho para frente agora, Tiago, capítulo de número 1. Tiago 1 e verso 6. Tiago capítulo 1 e verso 6 diz assim, quem achou diga amém. Peça, está falando da sabedoria, né? Mas olha para você ver como que você pede algo para Deus. Está falando da sabedoria, nós vamos colocar em tudo. Peça, porém, com não duvidando, porque o que duvida é semelhante ao que, irmãos? A onda do mar que é levada pelo vento, lançada de uma para outra. Peça com fé, não. Irmãos, a pior coisa que eu e você podemos fazer é duvidar de Deus. Pastor, mas não é que eu estou duvidando de Deus, é que eu estou com medo, é que tudo está dando errado, já deu, a casa pegou fogo na frente, no de trás, no do lado, do outro, a minha próxima. Diz a palavra que Deus é o guarda fiel do seu povo. Não é porque acontece nos demais que vai acontecer.
Enquanto os filhos dos primogênitos do Egito morriam, os de Israel era guardado. Enquanto as pragas, as saraivas batiam na cabeça dos egípcios, os judeus não tinham saraivas nas suas cabeças. Enquanto as pragas vinham sobre os egípcios, sobre os judeus não chegava. Por quê? Porque Deus é o guarda fiel do seu povo. A diferença, irmãos, que nós temos que nos jogar diante de Deus sem olhar o fundo, vamos colocar assim, do precipício. Se Deus mandou você pular, pule. Porque a confiança de Deus é essa, é saber que vai acontecer. Pode não estar acontecendo agora, mas que vai chegar, vai chegar. E muitas vezes nós deixamos de receber da parte de Deus por causa dessa falta de crença. Nós deixamos de usufruir algo extremamente poderoso da parte de Deus, porque nós começamos a duvidar no nosso coração. Se eu for fiel a Deus, se eu abrir mão disso, que loucura, se eu vou abrir mão disso, como que eu vou abrir mão disso, se isso é o que tem todos os recursos? Irmão, se Deus mandou você abrir mão, se Deus mandou você fazer, faça, que tem algo muito maior para a sua vida, tem algo muito mais profundo para você te aguardando. Deuteronômio capítulo 8, verso de número 10. Deuteronômio capítulo 8 e verso de número 10. Diz assim a palavra do Senhor. Quem achou, diga amém. 10 diz assim: quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te... Preste bem atenção nisso, irmãos. Olha o que Deus está dizendo com Israel. Israel, vocês vão entrar numa terra boa. Vocês vão comer comida boa. Vocês vão entrar. E quando vocês entrar lá, eu quero dar alguns conselhos. Olha os conselhos. 11. Guarda-te para que não te esqueças do teu Deus, não guardando os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que porventura, havendo tu comido, e estando farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se estiverem aumentadas as tuas vacas, e as tuas ovelhas, e acrescentar a prata e o ouro, se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o seu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto, de serpentes ardentes, e de escorpiões, e de secura, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha do Seixal, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e para no teu fim te fazer bem. E não digas no teu: a minha força e a fortaleza do meu braço me adquiriram este. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para que adquirires poder, para confirmar o seu concerto que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Olha o conselho de Deus. Você vai ter prosperidade. Irmãos, um cristão, eu quero que você coloque isso no seu coração, irmãos. Um homem e uma mulher que conhecem a palavra, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de jejum e de fidelidade à palavra de Deus, prospera. Prospera em todas as áreas. Prospera. Pastor, mas minha vida está um caos. Tem alguma coisa errada. O caos pode estar sendo atraído por mim, pelas minhas escolhas, pelas minhas decisões. Eu não estou falando de dificuldade. Irmãos, estão entendendo? Eu estou falando de nada dar certo. Um homem e uma mulher de Deus podem passar pelo deserto, mas a terra prometida chega. O deserto, ele é passageiro, ele é temporal. A terra prometida é atemporal. Quando estamos falando de terra prometida, estamos falando de promessas e de bênçãos de Deus. A bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores. Pastor, mas tem muitos anos que minha vida não é feliz. Tem algo errado na sua condição para com Deus. Algo do seu relacionamento com Deus não está correto. Porque um homem e uma mulher que tem uma vida com Deus, diz a palavra, nós lemos isso, ele vai ser uma árvore frondosa, ele vai dar fruto em todo o tempo, ele vai ter nutrientes na sua seiva, na sua raiz. E Deus começa a dizer para Israel: você vai entrar, vocês vão entrar num lugar extraordinário,
num lugar maravilhoso. Só que eu quero te dar um aviso: quando você chegar lá, cuidado com o seu coração. Cuidado com o seu coração para dizer: eu consegui isso. A minha força, o meu braço foi aqui, agora eu estou tranquilo, não preciso de nada. Fui eu que passei pelo deserto, fui eu que venci, fui eu que fiz, fui eu. E agora as coisas começam a ter ruínas. Foi o que aconteceu com Israel. Eles começaram a voltar no seu coração para o Egito. Mas e quantas vezes nós estamos nesta mesma situação, por muito pouco estamos trocando Deus? Mas e quando a gente fala de trocar Deus, é algo muito distante, não é verdade? No nosso pensamento parece algo muito estranho. Porque quem trocaria Deus aqui? Ninguém. Eu estou errado, irmãos? Ninguém trocaria Deus. Ou alguém trocaria Deus aqui nessa noite? Ninguém. É ruim, né? O Fortinho falou, é ruim, né? Ninguém. Então, literalmente, ninguém faz isso. Mas implicitamente nós fazemos isso. Implicitamente nós fazemos isso quando nós não temos tempo com Ele. Implicitamente nós fazemos isso quando a nossa vida... Amados, tem pessoas às vezes que elas oram aqui no culto junto com a igreja. Tem gente que lê Bíblia, irmãos, é junto agora do culto, não é na sua casa. Isso que é o trocar a Deus. Isso que é se distanciar de Deus. Isso que é trazer um coração. Quando você não recorre a Deus diariamente, você está dizendo: Senhor, eu não preciso do Senhor, por isso eu nem me lembrei. Senhor, eu não orei hoje, é porque eu esqueci. Em todos os momentos é dizer: Senhor, eu sei o que eu posso fazer, eu tenho os recursos, eu tenho o dinheiro, eu tenho a força, eu tenho a inteligência, ou eu não tenho dinheiro nem o recurso, mas eu sei o que eu posso fazer. Mas todavia, Senhor, me direcione da melhor forma. Você está dizendo: eu posso ser rei como Asa, eu posso estar reinando, mas todavia o meu reino é baseado nos seus conselhos. Todavia as minhas decisões são baseadas no Senhor. Porque às vezes você vai querer tomar uma decisão, querido. Às vezes você vai querer, numa certa situação que você fica ali, você vai não saber como lidar. Mas se o seu coração estiver confiado no Senhor, o direcionamento claro ele vai vir. O direcionamento claro ele vai chegar. Só que muitas vezes nós começamos a ter as setas do maligno contra a nossa mente. Porque parece que todo mundo consegue ter resultado, menos nós. Parece que todo mundo consegue ter vitória, menos nós. Parece que todo mundo está no lugar, mas parece que eu estou fora. Amados, esse sentimento vem quando nós deixamos entrar setas que não eram para entrar. Esse sentimento vem quando nós deixamos pensamentos entrar quando não era para entrar. E a Bíblia começa a dizer sobre o vestimento de um homem que se achega no Senhor. Ele diz que é para tomar a espada do Espírito, capacete da salvação. Como é que é? O escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do... Mas o que é a fé? Perfeito, então como que eu apago os dardos do maligno na minha mente? Com a fé. O que é a fé? É a firme certeza daquilo que eu não vejo, mas tenho certeza que vai acontecer. Eu não estou vendo, mas tenho certeza que vai acontecer. Porque, irmãos, entenda, quando nós começamos a ver o que aconteceu com Israel, olha o conselho de Deus: cuidado. Cuidado, você não está numa vida boa e se esquecer de mim. Cuidado, você não está confortável demais, não está precisando de nada e não pensar mais em mim. Cuidado, amados, e quantas vezes você vai ver o testemunho de pessoas dizendo: nossa, às vezes eu não tinha dinheiro para comprar o pão e chegou alguém lá e fez. Eu não tinha dinheiro para pagar uma coisa, chegou Deus lá e fez. Aí depois de um tempo, às vezes essa pessoa, esse testemunho acaba na vida dela, não tem mais nenhum testemunho. Por quê? Porque ela entra num momento de bonança, e esse momento de bonança é suficiente para tirar Deus do negócio. Enquanto eu estou na dificuldade, Deus é o meu melhor amigo, mas na bonança eu quero ser amigo da carne para viver os meus sonhos e os meus desejos. Na dificuldade é Deus, na bonança é eu e eu mesmo. É aí que nós erramos, que nós perdemos, e as coisas começam a ser de pouca duração na minha vida e na sua vida. Por quê? Porque nós tiramos a confiança verdadeira no Senhor. Mas entenda uma coisa: quando Deus começa a nos abençoar, é o início. Se você permanecer, Ele multiplica isso nas nossas vidas. Ah, mas eu adquiri, estou bem. Mas Deus multiplica. E eu não estou falando somente de bênçãos financeiras, irmãos. Estou falando de todas as áreas. Eu estou falando de nós sermos plenos em Jesus. Pleno, sabe dizer que é pleno, irmãos? Mente sadia, coração sadio, vida sadia, decisões sadias, casa sadia, tudo sadio. Pastor, vai ter dificuldade? Vai ter, e vai ter muita dificuldade, mas vai ser sadio porque Deus está comigo. E é isso que nós temos que entender, irmãos. A melhor escolha, e eu quero te dizer, irmãos, bem boa coisa é quando nós passarmos dificuldade em nome do Senhor.
Boa coisa é quando nós passarmos aflições em nome do Senhor. Diz a palavra que isso é boa coisa. E a Bíblia começa a dizer acerca disso. Eu quero ler o último texto, Hebreus. Abra aí comigo, capítulo 6 de Hebreus. Capítulo 6, verso 4, desculpe. Capítulo 6 de Hebreus e verso de número 4. Diz assim a palavra do Senhor: porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se viram participante do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes dos séculos futuro e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Porque a terra, quem bebe a chuva que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa, para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus, mas aqui produz espinhos e abrolhos, é reprovado. Perto está da maldição, o seu fim é ser queimado. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas e coisas que acompanham ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto, então é durante, servi aos santos e ainda servis, mas desejamos que cada um mostre o mesmo cuidado, até quando, irmãos? Para completa certeza para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Aleluia. Amados, nós temos que confiar em Deus. Nós temos que indiferentemente do que eu e você estamos vivendo, nós vamos falar assim: Senhor, é no Senhor que eu confio. Mas a nossa vida tem que estar assim, reta diante de Deus. A nossa vida tem que estar direcionada diante de Deus. A nossa vida tem que estar alinhada diante de Deus, porque você pode dizer Deus, às vezes é igual os filhos lá, né, de Cloé, que fala assim: eu conheço, chega lá e expulso, eu te expulso no nome do Deus que o Paulo prega. Aí o demônio vai lá e fala assim: o Paulo eu conheço, o Jesus eu conheço, e vocês quem são? E mete o couro. Deus vai me dar vitória. Mas que Deus vai te dar vitória se você se afastou dele? Deus vai pelejar por mim, mas que peleja que vai vir que você se esqueceu dele, virou as costas para ele? Deus vai vir me socorrer, porque Deus não é infiel. Ele não é infiel mesmo, Ele é misericordioso. E Ele pode até vir. Quando Israel, diz a palavra, buscou com todo o seu coração, o achou. A Bíblia começa a dizer sobre isso, que Israel, a condição para o Senhor vir sobre Israel, a única condição, e diz assim, capítulo 15, não precisa abrir, de 2 Crônicas, capítulo 15 e verso 3: Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiu ao Senhor, Deus de Israel, e o buscava, o achava. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, porque gente contra gente, e cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbava com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Aleluia. Ouvindo, pois, estas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Olha para você ver, irmãos. 4: mas na sua angústia se convertia ao Deus de Israel, e o buscava e o achava. A condição de achar Deus é buscar. Como que eu e você vamos encontrar Deus se nós não procuramos a Deus? Como que eu e você vamos ter resposta de Deus se nós não vamos diante de Deus? A Bíblia diz que o Asa, quando ouviu essa palavra, ele se esforçou como, irmãos? Muito! Tem coisa que vai se esforçar, irmãos. Tem coisa que vai doer. Tem coisa que vai ser difícil, vai ser pesada. Tem coisa que não vai estar clara. Tem coisa que eu vou ter que fazer muita força, mas o resultado vai vir no Senhor. O Asa se esforçou e conseguiu tirar a afronta de Judá.
Enquanto ele buscou Deus, Deus deu livramento. Mas a Bíblia diz que quando Israel, na sua angústia, buscava ao Senhor, o encontrava. Será que nós estamos buscando ao Senhor na nossa angústia? Será que nós estamos buscando ao Senhor? Amados, entenda, o homem vai falhar, todos nós iremos falhar, como o homem vai falhar, tenha certeza disso. Mas diz a palavra que o Senhor não falha e Ele subsiste eternamente. Então nossa confiança tem que estar no Senhor. Falar: Senhor, eu estou alinhando minha vida, estou alinhando o meu coração, estou alinhando os meus pensamentos, estou alinhando os meus sentimentos, estou colocando a minha confiança no Senhor, e eu espero no Senhor, não vou me mover. E é muito claro isso, irmãos. Um dia uma pessoa me perguntou para mim, falou assim: pastor, eu estou buscando algo de Deus e eu estou esperando uma resposta de Deus. Eu falei: glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Passado algum tempo, e eu perguntei para aquela pessoa, moveu no meu coração, eu perguntei: e aí, você continua buscando a Deus sobre aquele assunto? Falou assim: não, pastor, eu já fiz, eu não tive resposta, então quem cala consente. Então eu entendi que Deus deixou eu fazer. Eu falei assim: você tem certeza disso? Porque para mim, se Deus não me respondeu, é não. Para mim. Para os pais que estão aqui, se seu filho chega e fala assim: pai, posso jogar bola? E aí, Demir, seu menino chega e fala: pai, posso jogar bola? Você não responde, o que é? É sim? O que você acha? É não. É sim, Wallace? É não. Quando não há resposta, fique no lugar onde você está. Não mova enquanto Deus não te respondeu. Pastor, mas está demorando. Pode demorar 50 anos, mas espera. Porque se está esperando, a espera é a resposta de Deus. O tempo de aguardar é resposta de Deus. Porque às vezes a resposta vai vir sim, mas daqui a pouco. Por exemplo, vamos dizer que eu estou dirigindo um carro e eu tenho que virar à direita e eu não sei o caminho, e eu pergunto para o João, vou pegar o João de novo de exemplo: João, posso virar? Ele fica quietinho. Eu vou virar, irmãos, o carro? Aí eu fico mais um pouquinho, aí ele fala: vira. Aí eu virei na hora certa, evitei um acidente bem na hora certa. Mas se eu tivesse virado um pouquinho antes, o que eu teria feito? Um acidente. A resposta de Deus é essa. Você está orando, estou buscando algo de Deus, pastor, Deus ainda não me respondeu, então aguarde. Não é sim não, irmãos. Não, ficou até confuso, né? Não é sim não. Não é um sim a falta de resposta. Se Deus não falou nada com você, permaneça. Mas permaneça com toda a força. Permaneça com todo o vigor. Não é aquele negócio: estou aqui, mas não era nem para eu estar aqui. Eu estou esperando. Quando eu falo aqui, irmão, eu estou falando da condição de esperar. Eu estou esperando em Deus, mas ó, para você ver, não acontece nada. Aí eu começo a resmungar no lugar da espera. Eu começo a reclamar, eu começo a murmurar. A bênção começa a ir embora e começa a delongar o tempo da minha vitória. A Bíblia fala que era poucos dias o tempo para eles irem até a terra prometida, mas eles ficaram 40 anos por causa da murmuração deles. Às vezes você está esperando em Deus com a sua língua lá na frente. Às vezes nós estamos esperando em Deus falando sem parar. Às vezes estamos esperando Deus reclamando e murmurando, em vez de agradecermos os benefícios que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É isso que nós confiamos em Deus. Eu não vou me mover facilmente do meu entendimento. Eu não vou me mover para a direita. Senhor, eu quero fazer isso. Não teve resposta, eu vou buscar. Mas não é aquele negócio, né? Eu oro hoje, oro daqui só um mês. Pastor, Deus não me respondeu, está orando? Não, mas aí é. Porque é isso que a gente faz. Eu estou esperando algo em Deus, mas eu não oro, eu não jejuo, eu não me consagro, eu não busco. Eu não estou lá diariamente falando, como diz Lucas 18:1 e em diante. Eu não estou buscando, eu só estou esperando a resposta de Deus. Mas é aquele negócio: eu estou esperando a resposta de Deus indo, né? Vou voltar para o Demir ali. Não deixou jogar bola não, né, Demir? Não falou nada, né? Mas aí o Christopher está lá indo, né, Cris? Está indo jogar bola. Não, meu pai não deixou não, mas eu estou indo. Não está falando nada, eu estou indo. É aquele negócio: eu estou esperando de Deus, mas estou andando. Você vai ver que Deus falava para o povo: pare e veja o livramento do Senhor. Quando ele fala para os discípulos lá: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de... Não, mas deixa eu explicar, eu vou andar um pouquinho, porque Deus não quis dizer dessa forma. Deus quer que nós façamos a obra dele, mas ele falou para esperar. Quando você vai para Eclesiastes capítulo 3, há tempo debaixo do céu para todas as coisas. Tempo de estar perto, de deixar de estar perto, há tempo de abraçar e deixar de abraçar, há tempo de sorrir, tempo de ficar triste, há tempo para todas as coisas. A questão é, por mais que Deus não me deu resposta, eu ainda espero no Senhor. A confiança no Senhor. Irmãos, que o nosso coração não seja levado como o coração do Asa foi levado. No momento da nossa autossuficiência, de saber que nós sabemos um pouco de alguma coisa, nós deixamos Deus de lado. Nós começamos a colocar Deus de escanteio. Começamos a colocar Deus no cantinho e não mais recorremos a esse Deus.
Porque é muito corriqueiro que isso acontece. O irmão começa a crescer na fé, ele começa a crescer no entendimento, ele perde aquela simplicidade de busca, ele perde aquela simplicidade de espera, de desejo, de deleite de buscar a Deus. Às vezes a pessoa vai crescendo no entendimento, ela vai começando a se distanciar em vez de se aproximar de Deus. Eu vou começando a ficar mais longe, porque agora eu conheço já Deus. Eu já sou muitos anos, tem muito tempo, e agora eu começo a me distanciar. E aquele sentimento vai começando a vir. Eu não sei quem, irmãos, eu não sei, só sei que eu vi. Uma pessoa que postou, não sei quem foi. Não sei se foi o João, não sei. Alguém que postou hoje de uma estátua, de um camarada, não sei onde que eu vi, irmãos, uma estátua, não sei do lugar que, eu não sei quem foi. Só sei que eu vi. De uma estátua que o camarada ficou olhando para dentro dele, sabe? Uma coisa assim, não sei se vocês viram. É uma estátua que tem um buraco, assim, né? Ela tem um buraco dentro dela, ela é magrinha, ela tem um buraco. E ela ficou olhando para dentro dela. E na estátua lá estava mostrando que o homem, quando ele procura dentro mesmo, ele só vai encontrar vazio. É isso, querido. Sabe por que a nossa vida às vezes fica uma loucura? Porque Deus sai do negócio. Sabe por que a nossa vida às vezes perde o controle? Porque Deus sai dela. Podemos estar aqui, está ouvindo a palavra de Deus, mas longe de Deus. Não mova, não decida enquanto Deus não mandou você fazer. Não corra atrás se Deus não mandou. Irmãos, pode ser uma coisa que Deus já te prometeu. Aí, ó, essa estátua aí, ó. Ó, você vê, é de jeito. Às vezes você está olhando, procurando um recurso em você, e é de jeito, você não vai achar nada. Mas quando você recorre ao Senhor, irmãos, Deus preenche todo esse vazio. Quando você busca Deus, Ele vem e preenche esse lugar. Porque o vazio, irmãos, dentro de mim, de você, é de Deus. Há um lugar que nada nem ninguém preenche. Há um lugar que nada vai preencher a não ser o Senhor. E confiar no Senhor, irmãos, é como delícia de comer uma boa alimentação. Te dá ânimo, te dá alegria na sua alma. É como o salmista diz: ó, minha alma, por que te perturbas dentro de mim? Espera no Senhor. Ele está dizendo: calma aí, eu sei que você está ansioso, eu sei que você está querendo muito, mas pera, aguarde um pouquinho, porque o meu Deus está chegando e Ele vai resolver o problema. É um filho na espera do pai, quando o pai chega as coisas se resolvem.